Atos dos Apóstolos 15, 36 a 41. Vamos primeiro fazer a leitura nesse texto e depois nós vamos discorrer por todo o capítulo 15, capítulo 16, que é o que nós vamos tratar nessa noite. Para que Deus fale ao seu coração. Atos dos Apóstolos 15, 36 a 41, então, nos diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amém. Dando então continuidade à nossa série de mensagens, e agora nós vamos entrar na segunda viagem missionária de Paulo. Nós vimos em cultos anteriores a primeira viagem missionária, e essa primeira viagem eles passaram, ele e Barnabé, por diversas cidades, mas aqui acontece algo que eles acabam se separando. Nós vamos ver isso nessa noite. E o que aconteceu nessa segunda viagem missionária de Paulo, que vai ministrar a nossa vida, que vai nos ministrar como igreja, e a nossa vida pessoal na caminhada. Eu dei o nome dessa mensagem de obediência à vontade de Deus. E aí nós vamos entender por que desse título, o que aconteceu, e você vai entender aquilo que eu falei também sobre a nossa festa das crianças, em obedecer à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é soberana. Precisamos ouvir a sua voz, precisamos entender seus propósitos, precisamos entender o porquê que Ele está parando, porquê que Ele está mandando ir, porquê que Ele manda fechar, Ele manda abrir. E muitas vezes nós não entendemos os não de Deus, não entendemos quando Deus diz vai e a gente não quer ir. Também não entendemos quando Deus diz fique e a gente quer ir. Então nós precisamos fazer a vontade de Deus, aprender a fazer a vontade de Deus, e aí nós vamos estar debaixo da bênção e a nossa vida vai fluir muito melhor. A nossa vida muitas vezes ela é difícil porque a gente quer brigar com Deus. A gente às vezes não quer brigar com Deus, mas também não se importa com a vontade dele. E aí a gente dá cabeçada, dá com a cara na porta, comete erros, falhas, porque a gente não se preocupa com a vontade de Deus. Então tem algumas coisas que nós vamos aprender nesse texto, nessa noite, maravilhoso para todos nós. Primeiro que nós vamos ter que voltar um pouquinho no capítulo 15, que é quando acontece o primeiro concílio da igreja. A igreja de Cristo, ela passou por diversos concílios na história. Nós temos o concílio de Nicéia, que determinou muitas coisas, determinou os livros oficiais da Bíblia. Nós tivemos diversos concílios. A Igreja Católica teve o concílio de Trento, mas o primeiro concílio da história da igreja aconteceu em Jerusalém, que é o que aconteceu aqui no capítulo 15. O que aconteceu? Aconteceu que o evangelho estava se expandindo, o evangelho estava indo para os gentios. Pedro vai até Cornélio, você lembra dessa pregação? E aí lá é o primeiro gentio que se converte. Jesus tinha recém chamado Paulo, e aí depois disso eles percebem que o evangelho também é para os gentios, também é para o povo que não é de Israel, que não é o povo de Deus escolhido, mas agora é também para os gentios, é para as outras nações. E o evangelho começa a crescer, porque a viagem de Paulo com Barnabé, eles ganham muita gente. Em Chipre, em Chipre, em Listra, em Derbe, em Icônio, as viagens que eles fizeram,
A primeira viagem que eles fizeram. E só que tem um porém. Acontece que muitos judeus estavam sendo ganhos para Jesus, e os judeus têm as suas práticas. A lei cerimonial, guardar o sábado, as festas das cabanas, das primícias, a festa dos pães asmos, a Páscoa, a forma de cultuar, os objetos. E eles entendiam, por causa do Antigo Testamento, que eles precisavam fazer essas práticas. Se não fizessem essas práticas, estariam desobedecendo a Deus e não seriam salvos. Mas agora eles estão sendo salvos por Jesus, e aí agora é dito para eles que não precisa mais fazer. E aí alguns estão se escandalizando, mas junto a isso está se convertendo gentios, que cultuam outras religiões, outros deuses, têm outra forma de culto. Para os gentios, eles cultuavam os deuses gregos, os deuses romanos, Apolo, Afrodite, Artemis, Mercúrio, Zeus, e assim vai. E eles têm outras práticas. Então agora eles estão se convertendo, e aí entra numa discussão os apóstolos. E agora, o que a gente faz? Porque os judeus que estão se convertendo estão se escandalizando com os gentios que estão chegando. Porque eles fazem de tudo e eles não fazem nada. E aí, o que tem que fazer? Aí, a marca da aliança do Antigo Testamento era a circuncisão. Todo menino, no 8º dia, tinha que ser circuncidado. Tinha que ser cortado o seu prepúcio. Isso era a marca da aliança. Até hoje o judeu faz isso. Nasce a criança e é cortado o prepúcio. Se alguém se converte ao judaísmo, adulto, vai ter que passar por isso. Essa é a marca de ser judeu. E aí chegam dizendo, não, mas temos que continuar com a circuncisão. E aí Pedro diz, não, gente, não tem. Aí ele conta, né? Ele fala a história de como é que foi lá em Cornélio. Paulo chega contando todos os milagres que fizeram, tudo que aconteceu, a ressurreição de Dorcas, o outro que é curado, o outro que é liberto, enfim, milagres. Aí eles, e agora? O que nós vamos fazer? O que nós vamos determinar? Então aí no versículo 20 do capítulo 15, tem a explicação do que ficou determinado para os gentios. O que os gentios tinham que observar da lei? Diz assim então 15, 20. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. E isso é uma discussão de muitos cristãos até hoje. Muitos cristãos até hoje têm a dúvida. Então quer dizer que todo cristão que se converte precisa se abster de comida sacrificada a ídolos, se abster da imoralidade, não comer carne de animal estrangulado e não comer carne com sangue. E aí? Isso vale para a igreja hoje, já que foi feito em Atos dos Apóstolos, os apóstolos que disseram que tinha que ser assim? Então nós vamos entender como é que isso funciona, se isso vale para hoje ou não. Se você no mercado tem que perguntar, essa galinha foi estrangulada ou foi degolada? Como é que foi? A picanha está mal passada, eu não posso comer aquele sanguinho ali correndo, aquela picanha aqui, e agora? Eu não como mais picanha? É proibido para o cristão comer picanha? Então nós vamos ter que entender. Galinha ao molho pardo, a galinha cabidela, né, que o ao molho pardo, o original não é com molho de tomate da Fugini, né? Como é que é a outra que tem ali? A Cajamar. Não, o molho pardo da galinha é com o sangue dela. E aí, não pode comer? Então vamos ver. Primeira coisa então, quem obedece a Deus se preocupa com a organização da igreja e com a prudência no proceder. A igreja precisa se organizar. Deus não é um Deus de confusão. E aqui teve uma organização. A igreja estava crescendo, 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 e agora está uma bagunça. Está tendo problema. A igreja precisa se organizar. Então a organização da igreja faz parte da caminhada da igreja como instituição. Precisamos da organização. A organização faz parte de Deus. Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus organizado.
é extremamente equivocado quando as pessoas falam: não, vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer do nosso jeito. O que importa é adorar a Deus, não importa como. Isso é equivocado, isso está errado. A gente deve pensar na organização, porque Deus deixou tudo muito bem organizado na Bíblia. Tudo bem organizado na sua palavra. Não se faz de qualquer jeito. Não era assim desde os tempos bíblicos. Desde os tempos dos apóstolos, desde os tempos dos judeus. Tudo muito organizado. E aí, não, mas agora em Jesus é a graça. Então a graça vira palhaçada. Não. A graça também tem uma organização e os apóstolos nos provam isso. A igreja primitiva se organizou. A organização abençoa a igreja no avanço. Tanto que o capítulo 16, 4 e 5, quando eles vão levar agora essa notícia para os novos convertidos, eles dizem: nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Então, quando colocaram os limites, quando colocaram a organização, a igreja avançou, a igreja cresceu. Porque a igreja não é uma bagunça. Ela é a organização, o organismo vivo de Jesus. Segundo ponto, a salvação não é pelas obras, mas pela graça, mediante a fé na obra de Cristo. Não é pelas minhas obras, é pela obra de Cristo. Ninguém é salvo pelos seus méritos. Ninguém é salvo por aquilo que faz, por aquilo que faz a mais do que outro. Uma vez eu ouvi um irmão, um líder, ministrando, dizendo: porque se eu estou recebendo mais de Deus, é porque eu estou fazendo mais para Deus do que tu. Não, não é por mérito. Não é pela obediência à lei que somos salvos. Ninguém é salvo porque obedece às leis de Deus, mas um salvo obedece às leis de Deus e segue a sua vontade. Porque ele é um salvo, porque eu sou um salvo, porque você é um salvo, você vai obedecer às leis de Deus. Por quê? Porque você ama Deus e quer agradar a Ele. Mas não é isso que salva você. O que salva você é a obra de Cristo. É o que Cristo fez, não o que você faz. Precisamos entender e separar isso. Mas então quer dizer que eu posso fazer algo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que... então agora, como Paulo mesmo diz, então quer dizer que agora podemos pecar? De maneira nenhuma, diz Paulo. De Deus não se zomba. Então, não é pelas obras, mas eu pratico elas porque sou um salvo. E olha o que diz Atos 15, 10 e 11. Então, porque agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que em nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. É a graça que salva. E Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então não vem de mim, não vem de você. Não é o que você faz que faz você ser salvo, mas é de Deus. E por que não é de você? Para que ninguém chegue no céu dizendo: eu fiz mais. Aqui, ganhei um troninho melhor, estou morando numa casa melhor. Eu cheguei no céu porque eu fiz. Não. Nós podemos fazer o que quiser, o sacrifício que for. Eu posso sacrificar uma junta de boi. Se eu não crer no que Cristo fez, a junta de boi foi só boi queimado, vira um churrascão, né? A gente faz uns holocaustos de vez em quando, a gente faz uns, né? Queima ali uma costela, mas é só um churrasco.
É a mesma coisa, o mesmo efeito. Porque quem salva é a obra de Cristo, é crer na obra de Cristo, é crer no que Cristo fez. Cristo morreu por mim e por você para nos dar a salvação. Isso nos dá a salvação. Isso nos leva de encontro a Deus. Terceiro, quais então são os motivos dessa determinação se ela não salva? Por que então que existe essa determinação de guardar esses elementos, de pensar nisso? A recomendação envolvia muito mais práticas cultuais do que cotidiana, embora as práticas religiosas invadam a vida cotidiana. Se você vai ver um judeu ortodoxo na rua, ele está fantasiado, né? Ele está com a roupa a caráter. A prática religiosa dele invade o cotidiano, invade a vida dele. Ele está com o chapelão, ele está com as trancinhas, ele está com a barba. Ele está orando lá no muro. Ele vai estar com os objetos amarrados nele, porque é prática religiosa. Então, as 4 determinações: comida sacrificada a ídolos. O que é isso? Ia lá em Corinto, em Éfeso, iam sacrificar alimento para a deusa Diana, e depois que faziam o sacrifício, vendiam isso no mercado. Nós falamos disso quando nós pregamos em 1 Coríntios. Mas só relembrando você. Então, a determinação é: se você sabe que essa comida foi sacrificada para Diana, para Apolo, para seja qual Deus que for, seja para qualquer Deus de uma religião afro, não importa qual, não coma. Segundo, se abster da imoralidade sexual. Imoralidade sexual, então isso é muito fácil de entender. Se abster da imoralidade. Não comer animais estrangulados. A galinha, né? Ela tem que ser cortada ou não pode ser estrangulada. Tem que deixar correr todo o sangue, para depois sim fazer o alimento com ela. E não pode comer o sangue. Porque a palavra diz que no sangue há vida. Eram para observar, pois os pagãos faziam isso nos seus cultos. Com exceção da imoralidade sexual que os gentios levavam para a vida, porque nos cultos pagãos existia a prostituição cultual, as prostitutas cultuais. Eles entendiam que eles cultuavam os deuses nas práticas sexuais no templo. Então imagina um bordel, só que está sendo oferecido para um deus. E assim era. As práticas sexuais, e eles traziam essa imoralidade para o dia a dia. O que rege as determinações não é o objeto em si. O que rege as determinações não é o objeto. Não coma comida sacrificada, não coma carne com sangue. Não é o objeto em si que rege, então, essa determinação. Mas sim a prudência e o escândalo. E o bom convívio com os outros. Então, isso quer dizer que o que acontecia é que eles estavam recomendando para que o cristão não escandalizasse os outros. Porque se ele fosse na casa de um judeu, ele não ia levar uma sacolinha com um pedaço de porco para ele comer. O judeu ia se escandalizar. Ele não ia levar uma carne que ele comprou no mercado que foi sacrificado para Diana. O judeu ia se apavorar. Ele não ia levar uma galinha que estava com um pescocinho destroncado. Não, o judeu ia se escandalizar. Então, para ter um bom convívio com os judeus que estavam se convertendo, foi determinado, então, que não fizessem isso, porque os judeus iam se escandalizar. Então, na verdade, está se falando de prudência e de escândalo. Porque uma das regras, e nós falamos isso, o limite do crente, qual é? A vontade de Deus e o escândalo do irmão. Se o meu irmão vai se escandalizar, eu não vou fazer. Ah, não, mas na minha casa a gente come galinha cabidela, uma galinha ao molho pardo. Pois é, mas na casa do irmão que não come e ele se escandaliza com isso, você não faz. Então, na verdade, a regra ficaria estabelecida, o escândalo e a prudência, não é prática para hoje. Então você pode continuar comendo. Imagina ter chegar no açougue e perguntar, e aí, esse peito de frango agora, a galinha que veio daqui, como que ela foi morta? Não tem como. Então eram práticas cultuais
Que então os cristãos que estavam se convertendo precisavam evitar isso. E tanto que não era uma obrigação, era uma recomendação, que no versículo 29 diz assim: vocês farão bem em evitar essas coisas. Evitar, não é proibir. Evita de fazer isso para não escandalizar ninguém. Então, queridos, a primeira coisa que nós temos que nos preocupar é não escandalizar ninguém. Jesus disse que ai daquele que é pedra de tropeço para alguém. Os escândalos são inevitáveis, Jesus disse, mas ai de quem provoque os escândalos. Então evite. Por quê? Para que tenha bom convívio. Um bom convívio com alguém. De repente você vai conhecer um muçulmano e você vai agora provocar ele, você vai excluir ele. Não, você vai estar junto com ele. Paulo diz: eu me fiz de forte com os fortes, fraco com os fracos. Ele se fez de judeu com os judeus, fez de gentil com os gentios. Isso não quer dizer que ele pecou, mas ele estava dentro da casa do gentil, comendo o que o gentil estava comendo. De repente você vai ganhar um japonês, ele vai te servir comida japonesa, e eu não gosto. Mas eu vou ter que fazer uma forcinha, vou ter que... Batata frita não tem, né? Vou pedir Mas a gente faz para o bom convívio. Amém? Amém. Então as regras elas não são do objeto para hoje, mas da prudência e do bom convívio. Da prudência e de evitar o escândalo. Agora, o texto que nós lemos, no versículo 36... diz que Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia. Opa, desculpa, é aqui? Não. Não é assim. Da Frígia... não, desculpa, nós não lemos, perdão. É no capítulo 16, versículo 6, diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus. Não, irmãos, perdão, eu estou fazendo confusão aqui. É 36 mesmo do 15. É onde nós começamos a ler. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Quem obedece à vontade de Deus tem preocupação mútua com os seus irmãos. O apóstolo Paulo se preocupa e mostra uma preocupação com a saúde espiritual dos irmãos. Ele fala: vamos voltar de novo nas igrejas que nós pregamos, nas igrejas que nós plantamos, vamos lá ver como eles estão indo, vamos ver como é que está a fé deles, vamos lá fortalecer eles. Ele se preocupava com isso. Então quem obedece a Deus se preocupa com a saúde dos irmãos, com a saúde espiritual de cada irmão. É necessário fortalecer um ao outro na fé. É necessário que nós possamos nos fortalecer cada dia mais, um ao outro na fé, porque coisas podem acontecer na nossa vida. Como hoje o nosso amadinho Antônio ali, que sofreu um acidente. A família toda estava triste, e nós temos que fortalecer. Nós temos uma palavra de bênção: vamos lá, vai dar certo, Deus está nesse negócio, Deus vai guardar, Deus vai proteger. Precisamos nos fortalecer aquele que está ficando fraco, aquele que está se desviando, aquele que está enfraquecendo. Eu não estou mais com vontade de ir na igreja, eu estou ficando fraco, eu estou ficando triste. Nós temos que fortalecer, porque Paulo diz que ele foi voltar nas igrejas para fortalecer os irmãos, para ver como eles estão indo. Muitas vezes os irmãos precisam de somente não desista. De repente o irmão só precisa de fica firme. De repente alguém só precisa de uma ajuda, quer alguma coisa. Como é que eu posso te ajudar? De repente a gente tem que ser um pouco Santander, né? O que eu posso te fazer hoje? Porque Paulo pergunta: como estão indo? Como estão indo? E eu pergunto hoje para você: como você está? Como está a sua casa? Como está a sua família? Não é uma pergunta de acusação, é uma pergunta de preocupação. Como está você? Como está a sua família? Como que está indo o seu casamento? Irmão,
Como é que está o seu filho? Como é que está a sua filha? Como é que estão os seus pais? Como é que você está? Como é que está o seu trabalho? Como que vocês estão na fé? Como é que vai a sua fé? Como que você está com Deus? Fortaleça seus irmãos, incentive seus irmãos, ampare os seus irmãos, acuda seus irmãos, dá suporte para eles. Porque a caminhada, ela tem muitos obstáculos, muitas intempéries, é inevitável, a gente pode tropeçar. A gente pode escorregar, a gente pode desanimar. As pessoas desanimam. Eu desanimo, sabia? Eu sou homem. Eu desanimo. Eu fico triste. Mas a gente tem que se fortalecer. A gente tem que buscar Deus. A gente tem que buscar força em Deus. Ao mesmo tempo que desanima, é ao mesmo tempo que tem que subir, que tem que decolar, que tem que voar. Que tem que se fortalecer. Pergunta para o irmão do lado aí, olha para ele e pergunta, como você está indo? Pergunta para ele, como você está? Uma pergunta mesmo, gente, pergunta. Diga para ele, eu estou aqui para fortalecer a tua fé, fica firme. Aperta a mão dessa pessoa, diga para ela, eu estou aqui para te fortalecer, eu estou aqui para fortalecer a tua fé, estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te manter firme, eu estou aqui para estar te empurrando quando tu precisar. Amém. Paulo se mostrou preocupado com a saúde espiritual dos irmãos. E outra, que ele viu só uma vez. Que ele pregou, as pessoas foram salvas e ele foi para outra cidade. Agora ele quer voltar lá para saber como é que eles estão. Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha correio. Ele teve que ir mesmo, saber como é que estava. Não tinha telefone. Ele teve que ir lá. Mas aí, no versículo 39, diz que eles tiveram, ele e Barnabé, um desentendimento tão sério que se separaram. Porque ele queria ir visitar as igrejas, ele e Barnabé disse, não, mas vamos levar Marcos junto. Paulo disse, não vamos levar Marcos junto. Marcos nos deixou, Marcos nos abandonou, Marcos não quis ir com a gente, quando nós mais precisávamos dele, não vamos levar Marcos. E eles tiveram uma discussão, os irmãos, os apóstolos, Paulo e Barnabé. E foi tão feia a discussão, que eles se separaram. Então, vai tu com Marcos então, eu não quero ir comigo. E Barnabé então pega Marcos, e Paulo pega Silas, e vai cada um para um lado. Quem obedece a Deus tem cuidado com as desavenças da vida. Queridos, as desavenças acontecem. As palavras malditas, mal interpretadas ou faladas em hora errada podem causar desavenças. As desavenças acontecem. A separação acontece. A contenda acontece. Cuidado com as desavenças. Cuidado com as contendas, cuidado com as separações, porque as contendas, as desavenças, elas vão acontecer. Uma hora ou outra pode acontecer, você e um amigo, você e um irmão, você e a sua esposa, seu marido, mas elas devem ter o destino da cura. Amém? Amém. Você lembra que nós já falamos desse caso, e depois lá na frente, Paulo manda chamar Marcos, e eles se consertam. Então a desavença que houve entre eles, teve cura, levou para o conserto, eles se consertaram. Quando teve a desavença, uma palavra mal colocada aqui, uma palavra mal colocada ali, alguém falou uma coisa, outro falou outra, e aí eles se separaram, não quero mais te ver, te some da minha vida. Mas lá na frente eles se consertaram. Se teve alguma desavença, se você teve alguma desavença com alguém, conserte. Não guarde mágoa. Aleluia. Não guarde rancor.
Aleluia! Isso vai destruir você. Isso vai destruir você. Quando houver desavença, se conserte. Quando houver uma briga, busque o conserto, busque a cura, busque se reconciliar, peça perdão, diga desculpa. Eu falei uns negócios assim, me perdoa. Porque nós temos o ministério da reconciliação. Então é isso que deve acontecer. Nos separar de pessoas valiosas pode gerar consequências irreparáveis. Nos separar de pessoas valiosas, muitas vezes nos separamos de pessoas valiosas, que, meu Deus, e agora o que eu faço? Agora aconteceu. Às vezes separar de pessoas valiosas pode gerar consequências irreparáveis. Cuidado com as escolhas que você tem. Cuidado com as escolhas da sua vida. As escolhas da vida podem gerar bênção em um futuro promissor, ou pode gerar um futuro desastroso. Lembra lá de Abraão, a escolha? Ló, escolhe o que tu quiser, Ló. Tá, eu quero ir para cá, aqui tá bonito, aqui tá beleza, é aqui que eu quero. Tá bom, então eu vou para cá, aqui é feio, aqui é vale, ok, mas eu vou para cá. E quem é que se lascou? Ló. Cuidado com as escolhas. E aqui aconteceu a mesma coisa, gente. Aqui aconteceu algo muito triste nessa separação. Algo muito triste. Um partiu para a vontade de Deus e o outro partiu para a morte. É a última vez que Barnabé aparece em Atos. Não tem mais relato de Barnabé. Só Paulo nas cartas depois citando Barnabé aqui e ali. Mas ele não aparece mais. E a palavra diz que Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo foi para as outras cidades, ali a Síria e Sicília. E Cilícia. Mas Sicília, deixa. Eu leio aqui, eu vejo a senhora, então... Amém. Eles tiveram uma separação desastrosa. Porque Paulo seguiu a vontade de Deus, sendo guiado por Deus, mesmo ele não sabendo. E Barnabé não, Barnabé quis fazer a vontade dele, levar o primo dele junto. E voltaram para Chipre. E ele não aparece mais. A tradição diz que Barnabé morreu em Chipre apedrejado. E Marcos sepulta ele, esconde ele numa caverna, e depois no quinto século, ano 400 e pouco, acharam a ossada de Barnabé. As más escolhas da vida podem nos levar à morte. Cuidado com as más escolhas. 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 Cuidado com o que você está escolhendo. Cuidado com para onde você quer ir. Cuidado o destino que você pensa ser bom para você. Ele quis levar um parente junto, ele quis levar. Não, nós vamos levar. Paulo, não vamos levar. Não, nós vamos sim, não, nós não vamos. De repente até falou, não sinto de Deus, não vou levar. Não é hora de levar, porque lá na frente Paulo manda vir. Ele se conserta, mas aquela hora não era o momento. Aí, do versículo 6 a 10 do capítulo 16, vai falar da viagem que eles fizeram. Capítulo 16, versículo 6 a 10, vai estar no telão para você acompanhar, eu leio aqui. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos.
Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Primeira coisa, saiu lá da Antioquia, Paulo e Silas, saíram 2. Agora aqui são 3. Como é que nós sabemos que são 3? Lucas está escrevendo Atos. Quando ele começa a escrever as viagens de Paulo, ele diz, eles foram, eles fizeram, eles foram. Agora ele diz, nós, ele se inclui, atravessamos a Macedônia. Então agora Lucas está junto com eles. E algo importante que a gente aprende nessa viagem missionária de Paulo. Quem obedece a Deus, deseja fazer a vontade de Deus, não ande na direção contrária. Faça a vontade de Deus, ande na vontade de Deus, porque olha o que a palavra diz, o Espírito Santo impediu de quê? De pregar a palavra. Uau! Como assim? Aí um vai me dizer, não, ninguém pode impedir de pregar a palavra. O Espírito Santo pode, ele pediu. Mas não, mas Deus quer que salve todos, o Espírito Santo impediu. Ele diz, não pregue a palavra aqui. E a gente vai dizer, não, mas não pode ser, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, não, porque eu preciso pregar. O Espírito Santo está dizendo, não vai. O Espírito Santo impediu de entrar na Bitínia. Ele impediu, não vai lá, não é para ti ir lá. Aí eles fazem um contorno, inclusive tem um mapa, Léo, por favor, bota o mapa aqui. Eu quero ver qual dos mapas que ficou melhor, eu peguei 2, deixa eu ver o outro. Tá, aqui mais ou menos, para você entender. Eles estavam em Antioquia, volta no outro mapa, para ver se está melhor de ver. Antioquia, daqui eles saem, Barnabé vai para Chipre, ali na ilha, Paulo segue, ele tenta ir, passa o outro mapa, ele tenta ir lá na Galácia, ele tenta ir lá na Cilícia, nas províncias da Ásia e na Bitínia, que é lá em cima, lá na Galácia, lá a Bitínia lá, ó. E quando ele está indo para lá, o Espírito Santo diz, não vai. Aí eles contornaram a Ásia e foram a Troade. E ali em Troade ele tem a visão do homem. Atenção, quando Deus estiver impedindo você. Atenção quando Deus disser não. Atenção quando as portas se fecharem. Atenção quando o Espírito Santo estiver dizendo, não vai por aí. Porque não era a hora de ir por ali. Não era aquele momento de ir por ali. Não era para ir ali. Não era para ir na Ásia. A Ásia tem Éfeso. A Ásia tem Tiatira. A Ásia tem diversas igrejas que foram abertas depois. Mas o Espírito diz, não é hora de ir ainda. Não vai a Troade. Por quê? Porque em Troade vai aparecer um homem que vai te chamar para atravessar o mar. O Espírito Santo sabe o que faz. Ele sabe quando ele diz não. Ele sabe quando ele diz não faça. Quando eu disse, eu não senti de Deus de orar. Ele sabe quando ele diz para não orar. Alguma coisa ele quer que aconteça, talvez na rua coberta. Talvez no sábado. Alguém ele pode querer salvar, alguma mensagem ele pode querer passar, quem sabe é ele. Então nós temos que fazer a vontade dele. Cuidado quando as portas estiverem fechadas, quando o Espírito disser não anda por esse lado, quando ele falar não vai por esse lado, não anda por esse lado, não vai para lá, não entra nesse relacionamento, não entra nesse relacionamento. Não vai nessa empresa, não vai nessa empresa. Ouça a voz de Deus. Se a porta estiver fechada, irmão, não arromba ela. Ela está fechada, deixa ela fechadinha ali. Pode ter um monstro do outro lado e você não está vendo. Pode ter um abismo do outro lado e você não está vendo. Mas o Espírito Santo sabe o que tem do outro lado da porta. Se ela está fechada, não arromba ela, não tenta entrar, não bota o pé na porta. Se o caminho está bloqueado, não insiste em passar por esse caminho. Sabe quando dá as enchentes, muita chuva, a gente não enxerga, só enxerga aquela água, né?
E de repente tem um buracão ali. Lembra na outra enchente que deu agora em São Leopoldo, que um carro caiu dentro de um buraco na rua, que ele estava bem faceiro, mas a gente não enxerga, a gente não sabe, o Espírito Santo sabe. Não insista num relacionamento em que Deus já disse que não é para entrar. Se na palavra diz não, é não. Não era o momento de ir à Ásia. Não pode ser o momento. Pode não ser o momento de você ir para algum lugar. Pode não ser o momento de você fazer as malas. Pode não ser o momento de você estar indo para, sei lá, você tem alguma ideia? Pode não ser o momento, de repente pode alguém aqui estar com as malas prontas. O Espírito Santo está dizendo aqui hoje, desarruma as malas, não é para ir. Porque hoje eu sou profeta de Deus para você. E a palavra de Deus está dizendo, não é para ir. Desfaz essas malas, desarruma essas malas. Desfaz essa ideia, tira a ideia da cabeça, não é para ir. A mensagem está falando ao seu coração, não é para ir, não vai para a Ásia, não vai para a Bitínia. Não vai para lá, não é para ir lá. De repente você quer mudar de emprego, de repente você quer mudar de rua, mudar de casa. Não vai para a Ásia, não vai para a Bitínia. Não está na hora. Fica e espera. O Espírito Santo de Deus dará a direção quando for a hora. Aí Deus mostra para onde ir. Aparece um homem. Ele tem uma visão, não é um sonho, é uma visão. E o homem diz, Paulo, atravessa para cá. E eu acho que ele pensou, se o Espírito Santo não me impedir, eu vou, vamos embora. E aí eles vão. Na hora de Deus, a porta se abre, gente. A porta se abre, na hora de Deus as coisas acontecem. Não acelere o processo. Não apresse as coisas. Não atrase também. Quando ele fala, vai, pega as coisas e sai correndo. Não atrase. Não acelera, mas também não impeça. Muitas pessoas hoje estão se dando mal na vida porque querem fazer aquilo que querem, que deu na telha, mas não ouve Deus. E Deus está falando, sabe aquela vozinha na consciência? Não vai. E a pessoa vai. Aí está mal. Deus falou e você não ouviu. As pessoas estão se quebrando porque não... Ou também, o contrário, quando chama, né? O pastor chama. Vamos lá, gente, vamos lá, preciso de ti agora, vamos fazer. Quero que tu venha trabalhar agora em tal departamento. Ah, pois é, eu acho que não. Deus está chamando. Deus chamou. A gente tem que dizer, eis-me aqui, Senhor. Amém. Paulo se levantou e foi. Se levantaram e foram correndo. Não retarde. Quando Deus disser vai, vá. Quando Deus disser vem, vem. Quando Deus dizer fica, fica. Esteja pronto para o chamar de Deus. Esteja pronto para o avanço de Deus. E tudo que Deus faz, para a gente fechar, tem um propósito. Imagina Paulo lá na Antioquia. Deus colocou no coração dele voltar às igrejas. Ele nem sabe o que está acontecendo, ele está indo. Chega um momento, Deus trava ele, e agora chega um momento, Deus diz vai. Mas tudo tem um propósito. O Senhor fez Paulo desviar o seu objetivo. Deus fez Paulo abrir mão da sua vontade. Minha vontade é ir para a Ásia, minha vontade é ir para a Bitínia. Deus fez Paulo desistir, impediu de ir em lugares que ele queria salvar algumas pessoas. Mas Deus não queria aquilo. Porque Deus queria levar ele para outro lugar. Versículo 14. Aí ele vai, atravessa. Ele vai, sai de Troade, vai para Macedônia. Volta ali naquele mapa, por favor. E aí, quando ele está no outro.
Pode ser aqui mesmo, pode ser, tanto faz. Lá em cima, lá, ó, não sei se você enxerga, volta no outro. Ali diz Filipos. Aí ele vai até Filipos, onde é a carta dos Filipenses. E aí, lá em Filipos, ele vai pregar. E no versículo 14 diz: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Deus faz tudo com um propósito. Deus movimenta o mundo para salvar uma pessoa. Ele mandou Paulo não ir para os lugares porque ele queria que Paulo estivesse em Filipe para salvar Lídia. Quando Deus conduzir você, apenas esteja à disposição. Ele pode estar te usando para mudar uma história, para mudar uma pessoa, para mudar uma família, para mudar uma cidade. Quando Ele te chamar, apenas vá. O Senhor tinha um encontro marcado com Lídia, e Ele precisava que Paulo fosse para lá. Naquele dia, naquela hora, naquele momento. Se ele fosse para Bitínia, ele não ia ir para lá. Ele ia atrasar, ele ia chegar no outro dia lá. Não, tinha que ser naquele horário, porque lá, naquele lugar, estava Lídia vendendo suas roupas. Porque Tiatira era uma grande indústria de roupas, de tecidos. E ela era uma vendedora de tecidos. E ela ia estar fazendo a sua rota aquele dia em Éfeso. Então Deus tinha um horário marcado com ela aquele dia lá em Éfeso. Ele muda o trajeto para mudar a história. E gente, Paulo nunca colocou os pés em Tiatira. Ele usou Lídia para salvar uma cidade. Ele usou Lídia para salvar toda uma região. Ele mudou o trajeto de Paulo para salvar Lídia, para que Lídia salvasse Tiatira. E veja o que ele diz a Tiatira em Apocalipse, versículo 2, 18 e 19. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Essa palavra, isso que nós acabamos de ler, é para você que tem obedecido à voz de Deus. Para você que tem seguido a vontade de Deus. Porque o que Ele está dizendo, o que Deus está falando nessa noite, através dessa mensagem, é que Ele sabe o que você tem feito. É que Ele conhece você. Ele sabe do seu amor pela obra. Ele sabe do seu amor por Deus. O quanto você é servo e tem se alegrado na sua presença. Ele está falando isso para pessoas aqui. Tem pessoas que começam bem, mas com o tempo passa e elas enfraquecem. Mas Ele se alegra porque tem pessoas aqui hoje, nessa noite, que tem feito mais do que fazia no começo. Se você é essa pessoa, diga glória a Deus. Ele mudou um trajeto, Ele mudou uma história, Ele mudou uma intenção para salvar uma pessoa, para salvar uma cidade. E essa carta que ele escreve para Tiatira, ele está dizendo: eu conheço as suas obras, eu conheço a sua perseverança, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu amor. A mensagem é para você hoje. É para a igreja de Taquara hoje, que Ele conhece tudo isso em você. E se precisar mexer no mundo, na história do mundo, Ele mexe para salvar alguém. Ele manda uma chuva quarta e quinta para fazer a obra, para que a festa não aconteça. A festa que nós queremos, que eu quero que aconteça, Ele não quer que aconteça. Ele quer que aconteça diferente no outro dia, no outro lugar. Por quê? Porque Ele tem um propósito. E nós precisamos seguir a vontade dEle. Concluindo então, a igreja deve preservar a ordem e a decência.
deve se preocupar sempre com a organização. Somos salvos pela fé em Cristo, não por práticas da lei, mas um salvo em Cristo observa as leis de Deus. O crente que obedece a Deus se preocupa com a saúde espiritual do irmão. Se você obedece a Deus, se você quer fazer a vontade de Deus, você tem que se preocupar com a saúde espiritual do seu irmão. Se o irmão faltou ao culto, se preocupe com ele. Se o irmão não foi no lar, se preocupe com ele. Se o irmão não está indo nas atividades da igreja, faz tempo que você não vê ele, se preocupe com ele. Se preocupe com a saúde espiritual dos irmãos. Dê uma ligadinha, faça uma visita, manda um WhatsApp. Se preocupe com ele. Se preocupe com ela. O crente que obedece a Deus foge das desavenças, foge das brigas, das contendas. Mas se elas acontecerem, nós devemos nos consertar. Nós devemos nos amar, nós devemos liberar o perdão, perdoar e ser perdoado. Ande na vontade de Deus. Não vá na direção contrária. Não, mas a gente tem que fazer, não, mas tem que ir. Não vai. Não vai, não é para ir para a Bitínia, não é para ir para a Ásia. É para ir para Troade. Diga comigo, Troade. Troade é o seu destino. Tudo que o Senhor faz na sua vida tem um propósito. Não duvide da providência e da onisciência de Deus. Obedeça à vontade do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.